Gente, hoje eu tô aqui na Ladislau Neto, dedicado indianista, tá? Nessa rua aqui, onde eu já passei pelo menos umas 60 vezes, tá, gente? E hoje eu tô aqui porque eu quero falar uma coisa muito importante e que, além de ser importante, você precisa pensar um pouquinho, analisar, refletir, meditar e, se possível, ainda fazer um yoga ou yoga, sei lá como é que você chama, alguma coisa a mais, tá? É sobre ninguém liga pra mim. Poxa vida, ninguém liga pra você? Bem-vindo ao mundo. Gente, se ninguém liga pra você, é sinal de que você tá vivo. Ah, mas como assim? Tem os artistas lá que todo mundo fica paparicando e mandam mensagem e adicionam, sei lá, no Facebook ou no Instagram, sei lá. Eu não sei, gente. Eu realmente não sei quais são as plataformas aí mais utilizadas pelos artistas, tá? Mas existe uma badalação muito grande. É legal você gostar de um trabalho de um artista? Poxa, é interessante. É uma coisa interessante. O problema, gente, é quando se torna um grande vício, né? Quando você precisa correr atrás o tempo todo. Quando você precisa se sentir assim, mais preenchido, né? Vivendo a vida em prol aí do artista, gente. Tem gente que deixa de fazer coisa, tem gente que deixa, às vezes aí, de dar continuidade a um projeto, alguma coisa grande, para ir ver seu artista. Como aconteceu, né? Recentemente aí, no show da Lady Gaga, gente. O show da Lady Gaga é a maior prova disso. Gente que comprou fralda geriátrica para ficar numa fila, tá? Gente que comprou saco de areia para conseguir ficar numa altura boa para poder ver o show. Então, isso aí já passa bastante aí do ponto, gente. Isso aí já é uma idolatria, certo? E aí muita gente vai pegar e vai bombardear a Lady Gaga. Muita gente vai fazer um monte de coisa, né? Mas aqui eu não estou tratando especificamente da Lady Gaga. Eu estou tratando de idolatria. Quando nós temos aí idolatria no negócio, você começa aí a alimentar uma coisa ruim. Porque você jamais deve idolatrar quaisquer coisa desse mundo. Porque quando você dá uma atenção em demasiado para uma coisa, lembrando, uma coisa é você dar atenção para seus objetivos, para suas metas, para o seu projeto de vida, tá? Para o seu propósito de vida. Outra coisa é você dar atenção a pessoas, tá? E uma atenção desmedida. Que às vezes uma família ali fez bastante por você e você não dá um bom dia, ou você não vai num almoço, ou não vai numa festa. Você pode estar brigado com a família, isso é normal. Agora, você não fazer isso, você não dá atenção para a família, e aí você, quando tem essa oportunidade aí de ver um artista, você fazer de tudo para ver o artista que não sabe nada sobre você, aí tem alguma coisa errada, gente. Que é muito comum, né? Às vezes a família tá brigada, às vezes algumas pessoas da família brigam, e é comum as pessoas ficarem sem se falar e tudo. Agora, você abandonar a sua família completamente, e aí você dá uma atenção demasiada
a uma pessoa que não conhece você. E aqui a gente não está falando que o artista é bom, que o artista é ruim. O problema é você pegar e você ficar muito fixado nessa pessoa. Você ficar aí em volta aí dessa pessoa e deixar aí de dar atenção a pessoas que já se importaram muito, né, com você. Então é isso que eu tenho para dizer, né, gente? Quando você faz isso, quando você coloca com um grau de importância muito grande coisas que não devem ter nem de longe assim essa importância, você começa a se destruir. É como se você começasse a implodir. Você começa a se destruir de dentro para fora, gente. Tem que estudar bastante a saúde mental aí de uma pessoa que faz isso, gente. Uma pessoa que ela abandona praticamente aí muitas coisas, né, da sua vida para entrar numa fila gigante para ir aí num banheiro químico, por exemplo. Aí ela fica numa fila gigante, aí depois ela quer ir no banheiro, ela vai no banheiro químico, ou então ela não vai, e aí usa a fralda. Então isso aí, gente, tem que estudar. A gente tem que pensar bastante sobre isso, gente, porque isso aí é preocupante. Isso preocupa mesmo, não é brincadeira. Mas você, o que pensa sobre isso? Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe com seus amigos e não esqueça de ativar o sininho de notificações. Quando você ativa o sino de notificações, você recebe aí atualizações do canal. E você pode deixar um comentário aí dizendo o que você pensa de verdade, né, sobre isso. Será que para você tá de acordo aí a pessoa fazer esse tipo de troca? De repente a pessoa ali tem um amigo ali que tá com algum problema ali, tá com alguma coisa. E será que não seria mais importante a pessoa mandar uma mensagem ali para saber, né, como é que tá esse amigo? Ou é melhor ela realizar aquilo que ela acredita ser um sonho, né? De repente para essa pessoa acaba sendo um sonho ir no show, né? De repente ela quer ir no show e ela acha que aquilo ali é um ato de realização, né? Mas você, o que você faria? Você iria no show? Ou você iria visitar seu amigo no hospital? Isso é uma boa pergunta, né? É uma pergunta muito interessante. É uma pergunta que a gente tem que se fazer, né? Será que a gente vai no hospital, ver o amigo, ver como é que tá o amigo ou a amiga, seja lá o que for, tá? Ou a gente opta por ir num show aí onde a gente não tem garantias, né? Onde você não sabe que tipo de coisa você vai enfrentar, né? Você não sabe, por exemplo, se você vai ter que passar muito tempo, né? Você não sabe se as pessoas vão ter que ficar aí muito tempo de pé esperando pelo artista. Você não sabe se quem está organizando o show se vai fazer tudo certo, se não vai acabar morrendo uma pessoa que ficou ali num local muito apertado ou ficou com falta de ar. Você não sabe. E você não sabe se é você que vai ser essa pessoa que vai ficar ali num local ali não muito adequado, com muita gente.
Às vezes você tem claustrofobia e de repente você não sabe disso. Muita coisa pode acontecer. A pessoa, ela pode ter mal súbito. A gente realmente não sabe, gente. A gente não sabe o que acontece. Agora, isso também não significa que a gente não pode pensar que essas coisas aí possam acontecer. Mostrar para vocês aqui umas pedras aqui que tem aqui, um pouquinho aqui do que chamam de rio, alguns chamam de lago, tá? Eu costumo chamar de Guaíba. É aqui que nós estamos, ó. E aqui tem muita terra. E essa terra às vezes entra, né, no meu tênis. Aí eu acabo não entrando muito aqui, né? Eu venho normalmente até aqui, mais ou menos. Você pode ver, tem gente passeando de lancha agora. E, gente, sobre essa questão aí da solidão em si, né? A pessoa começa a se sentir só, por exemplo. A pessoa, ela se sente aí meio que desamparada, né? A pessoa, ela começa a pensar o seguinte, né? Ah, ninguém liga pra mim. Vocês não concordam comigo que a pessoa que chega a essa conclusão, que ela não tá olhando para a realidade como deve ser olhada? Porque assim, ó, o que me parece? Me parece que muitas pessoas estão preocupadas em conquistar objetivos, metas. Algumas pessoas querem realizar um propósito de vida. Então, as pessoas, elas se ocupam, né, com várias coisas. E o que acontece? Às vezes acontece que algumas pessoas, assim, elas ficam procurando, assim, um pouco mais, né, de conexão. E se elas procuram esse um pouco mais de conexão no mundo aí, que ele está completamente objetificado, né, onde as pessoas estão procurando muitas coisas concretas, pensando em trocar aí, sei lá, seu tempo aí por coisas materiais. Como é que as pessoas que querem mais conexão, né, elas vão se sentir? A pessoa que ela procura mais conexão, ela vai começar a se sentir só. Ela vai se sentir mais vazia, ela vai sentir mais solidão. Ela vai se sentir mais desamparada. Então, se o mundo está objetificado, o quanto antes, né, essa pessoa deveria entender isso, né? Ela deveria saber, assim, que as relações, assim, elas estão mais materiais, né? A pessoa, ela precisa trocar o tempo dela o tempo todo, né, por dinheiro, né? Às vezes por viagem, seja lá o que for, né? Mas normalmente ela quer trocar o tempo dela por coisas que envolvam dinheiro, né? Então, se a pessoa, ela precisa o tempo todo fazer isso, se a maioria das pessoas, ela precisa fazer essa troca para se sentir melhor, a pessoa que procura conexão, ela vai se sentir só, né? Vai se sentir ali sem atenção, né? Isso aí é bem comum, gente, bem comum mesmo. Mas mesmo assim, isso aí tá causando, assim, meio que uma pandemia de solidão, né, gente? As pessoas, assim, elas estão, né, se sentindo só. Por quê? Porque a pessoa vai lá, ela trabalha pra caramba, tá? E ela sente que nunca é suficiente, né? Aí ela realiza ali um sonho, ela realiza uma experiência,
E aí passa um tempo e ela se sente só. E ela volta a trocar o tempo dela por experiência. E ela volta a trocar o tempo dela para comer aí uma comida de qualidade. E ela vai fazendo esse processo. E esse processo é ruim, gente. Esse processo é ruim porque mostra aí que a sociedade, ela cada vez mais, ela caminha para um abismo. Um abismo do qual ela não tem como sair. Por que que ela não tem como sair? Porque tudo que é material e que é vazio de sentido acaba te levando aí a um estado de solidão. Então as coisas, elas não podem ser vazias de sentido. As coisas, elas não podem ser completamente direcionadas ao lado material. Você não pode ser um robô que troca aí experiências materiais o tempo todo por dinheiro e pelo seu tempo, né? O seu tempo, gente, ainda é muito valioso. Eu não posso colocar num papel aqui o valor, tá? Que o seu tempo tem. Porque tempo, assim, é um valor que você não consegue, né? Infelizmente, trocar ele, né? Por dinheiro. O tempo, né? Ele é sempre uma moeda que você não pode vender essa moeda por dinheiro, gente. Você não tem ali como dizer que o tempo de uma pessoa ele vale X, ele vale Y. Não tem. Você pode até tentar, né? Você vai ali, faz um contrato com uma pessoa, tá? Depois que você faz esse contrato com a pessoa, você paga um dinheiro para essa pessoa. Não tem problema, você pode fazer isso. Só aí tá dentro do jogo, tá? O problema, gente, não tá no contrato, você fazer um contrato. O problema é que esse contrato, ele nunca vai estar de acordo com o quanto que uma pessoa vale. As pessoas costumam usar valor. As pessoas, elas costumam dizer que dinheiro e valor são coisas iguais, né? E não são. Uma coisa é você pagar uma quantidade de dinheiro para uma pessoa, ficar um tempo na sua empresa, tá? E que muitas vezes esse valor aí não vai estar de acordo com o valor que a pessoa tem. A pessoa pode fazer um trabalho, você paga ela pelo trabalho, mas você nunca paga o valor de uma pessoa, né? Você pode tentar, não tem problema. Vai ali, tenta. Olha, hoje eu tô tentando pagar o seu valor, né? Você chega ali pra pessoa. A pessoa é nova na empresa. Você fez um contrato ali com ela, ó, vou te pagar aí por você ficar tanto tempo na empresa fazendo tal coisa. Beleza. Você pagou para ela exercer uma função numa empresa. Você pagou ali para ela passar um tempo na sua empresa. Mas você não vai conseguir pagar o valor, né, que essa pessoa possui. Não existe assim uma lupa perfeita que ela consiga assim te dar com exatidão ali quanto você deve pagar para uma pessoa. E essa confusão, gente, olha,
É uma coisa que deveria ser mais discutida, não é discutida, tá? É uma coisa meio que deixada de lado, é uma coisa aí meio que abandonada, tá? É uma coisa assim que realmente está levando as pessoas aí pro buraco, tá? A pessoa, ela não consegue nem tentar se aproximar do conhecimento de valor das pessoas, né? Não existe assim um estudo, não existe um incentivo, tá? Para um estudo desses existir, um estudo aí onde você consiga saber um pouquinho mais de qual maneira, né, você vai conseguir se aproximar aí do entendimento do que é o valor de alguma pessoa, tá? De muitas pessoas, impossível, tá? De uma pessoa é difícil, mas é uma coisa que dá pra fazer tentativas, dá pra se aproximar. Só que esse tipo de coisa não tem dinheiro envolvido, né, gente? Não existe um interesse assim de governo, da sociedade em fazer esse tipo de coisa. E é aí que nós somos conduzidos para o buraco, né? A gente acaba sendo conduzido aí para um buraco. E começam a aparecer doenças, né? Quantas vezes eu já falei? Tem 3 tipos de doença: estado depressivo, tá? Estado melancólico e melancolia. Esses são os 3 tipos básicos de problemas aí que a pessoa pode ter de saúde mental, tá? E esses problemas aí são muito responsáveis pelo afastamento da pessoa do mercado de trabalho, pela desconexão da pessoa em relação à vida. Ela começa a achar que a vida é ruim, só que ela não sabe realmente o que é a vida, né? Porque a vida é uma coisa maravilhosa. Ela não tem nada a ver com política, ela não tem nada a ver com roubo, ela não tem nada a ver com briga. A vida não, a vida é uma coisa pura. Agora, o mundo dos homens, sim. O mundo dos homens é uma coisa terrível, né, gente? É uma coisa que você pode passar estudando o resto da vida e você nunca vai entender tudo, né? Você de repente vai aprender alguns processos, mas tudo você não vai saber. E aí tem essas coisas que a gente vê na TV, né? Coisas assim, terríveis. Mas a vida é uma coisa maravilhosa. E as pessoas, elas não sabem bem o que fazer para viver, né? Para viver a vida, para entender a beleza que é a vida, né? A vida, por exemplo, é isso aqui, gente. Eu tô aqui onde tem pedras, onde tem alguma coisa que as pessoas chamam de rio, alguma coisa que as pessoas chamam de lago. Eu chamo de Guaíba. Aqui tem terra, aqui tem animais, tá? Inclusive, eu sou um animal, né? Eu sou herdeiro de um animal. As pessoas até podem dizer que existe religião envolvida e que eu sou herdeiro, por exemplo, de Adão e Eva. Podem, não tem problema, o pessoal pode falar isso. Mas assim, eu analisando do lado físico, eu me assemelho muito mais ao que seria, né, o macaco. Então o meu parente mais próximo é o macaco. Apesar de eu ter muitas semelhanças com um rato quando se pensa em cérebro, né? Quando a gente pensa em termos de cérebro, a busca ali por dopamina que um rato, né, ele costuma ter. O rato, ele busca muita dopamina. Se você colocar muita comida ali, o rato ele vai comer, né?
Por quê? Porque ele é uma pessoa que fica o tempo todo indo atrás de dopamina. E o ser humano também é assim, né? O ser humano, ele gosta muito de dopamina. Não é propriamente a dopamina que acaba com o ser humano, mas assim, a dopamina em excesso, ela prejudica um pouco o ser humano, né? Ela faz o ser humano aí fazer coisas, né, diferentes. O ser humano, às vezes, ele sai um pouquinho da rota dele por causa de dopamina. Eles às vezes brigam no trabalho porque o trabalho não está dando a dopamina que ele quer. Eles às vezes brigam no relacionamento porque o relacionamento não está proporcionando ali o nível de dopamina que ele gosta. O ser humano, às vezes, ele vai frequentar aí um local religioso e ele trai ali um marido, uma esposa, uma namorada, um namorado, porque o namorado e a namorada, o marido e a esposa não tá dando a dopamina que ele busca, não tá dando a dopamina que ele deseja, né? Então o ser humano talvez seja isso, talvez ele seja herdeiro, né, do macaco. O ser humano, ele vem do macaco com um cérebro de rato, né? É uma coisa meio difícil de assumir, porque tem muitas pessoas que superestimam o que é o ser humano, né? Porque o ser humano bateu um recorde olímpico, ou porque o ser humano entrou pro livro dos recordes, ou porque o ser humano construiu uma coisa difícil de construir. É importante o ser humano fazer essas coisas. Mas quando você superestima o ser humano, quando você acha que o ser humano ele é muito maior do que as outras espécies, aí talvez você esteja errando. Talvez não seja isso. Talvez nós sejamos, né, herdeiros mesmo do macaco e do rato. E a gente tem que ter um pouco de humildade nesse processo, né? Ser assim, mais tranquilo em relação a isso, né? Não ficar todo o tempo se exigindo, né? Não ficar assim o tempo todo colocando metas assim que são difíceis, né, de concluir. Então eu vejo, né, que seria mais interessante a gente começar a fazer um caminho assim mais simples, né? E ter esse contato aí maior com o que seria a vida, né? Porque quando a gente meio que se distancia assim do que seria a vida, eu acho que aí a gente meio que acaba anulando assim uma grande parte, né, do que seria a nossa natureza, né? Então a gente meio que acaba mascarando um pouco da nossa essência e começa, né, a aparecer assim muitos momentos assim de estresse, né? Você vai começar a ficar estressado, você vai começar a ficar angustiado, você vai começar a passar por problemas aí que você não deveria passar. Se você tivesse por exemplo, estivesse mais alinhado à sua essência, dificilmente apareceria esses problemas de angústia. Você teria um sono mais leve, tá? Você pensaria em fazer uma quantidade menor de viagens, você pensaria em viajar menos, você pensaria em aproveitar o local que você está, sendo mais criativo. Às vezes essa busca incessante aí por toda hora tá viajando, por toda hora tá se deslocando, por fazer qualquer coisa para conseguir dinheiro. Às vezes você bater boca com um colega de trabalho para você não faz diferença. O que faz diferença é quanto você vai ter no bolso no final do mês. Uma coisa é você brigar por coisas certas, né?
Outra coisa é você se encher, se entorpecer, né, de coisas materiais, e isso aí acabar causando muitos conflitos aí no seu trabalho, acabar causando os conflitos na sua família. Você acaba tendo muitos conflitos aí na sua família, porque o estresse do trabalho ele começa a te corroer, né? Você briga aí com pai, mãe, briga com namorado, namorada, briga com filho, briga com amigos. Então, para isso aí não começar a te corroer, uma alternativa que eu sempre digo é a leitura, ler coisas profundas, tá? Ler coisas significativas e ficar mais alinhado ao mundo da vida, gente. Que a única coisa que te dá uma tranquilidade é a natureza, gente. Se a natureza ela não te traz assim felicidade, ela não te deixa melhor, então você tem que procurar aí alguma outra maneira, tá? Natural de você se sentir melhor. Não sei se vai ser fazendo exercício, não sei se vai ser conversando com um terapeuta, não sei se vai ser falando com um psicólogo, com uma psicóloga, com um psiquiatra, com uma psiquiatra, seja lá o que for, não sei o que você vai escolher. Mas que você faça isso aí o quanto antes, tá? Quanto antes aí você se alinhar com a verdade, com o que importa, quanto antes aí você se tornar aí uma pessoa mais sólida, uma pessoa com mais conhecimento, uma pessoa que se supera. Quando eu falo se superar, não é para as pessoas pensarem assim em bater meta, não. Se superar é você conseguir ultrapassar uma página de um livro que você tentou ali muitas vezes e você não conseguiu. Isso é se superar. Superar é você fazer 5 minutos a mais de caminhada. Se superar, gente, é você ficar 1 segundo a mais embaixo d'água. Se superar é você conseguir fazer um desenho que você não conseguia fazer. Se superar é você conseguir fazer uma crítica de um filme. Então são coisas assim naturais, gente. Pessoas, elas acham que a superação ela tá sempre ligada a bater metas, e não é. Nem sempre você bater metas vai te deixar mais feliz. Você vai ter provavelmente aí mais dinheiro no bolso, mas não vai te deixar mais feliz. Pode te conduzir a um estado depressivo. E pode te levar a essa loucura que o mundo se tornou de objetificar tudo. Se você passar muito tempo objetificando, né, as coisas, tornando aí os processos da sua vida materiais, cronometrados, se você ficar muito tempo tendo que olhar para o relógio e você não é uma pessoa que trabalha com relógio, tem que se pensar, gente. Tem que realmente fazer uma avaliação, saber, né, o que está acontecendo, saber o que dá para melhorar, o que você pode fazer aí para conseguir se desvencilhar disso, o que você pode fazer aí para você precisa fazer alguma coisa para não ser sugado para esse buraco, gente, porque com certeza essa objetificação do mundo, ela vai querer te empurrar, né? Ela vai querer te sugar para esse buraco, né? Então eu torço para vocês terem um olhar assim mais crítico sobre o que é a vida de verdade, tá? Sobre o que são processos aí naturais que podem te ajudar aí a te tornar mais calmo e a fazer você fugir desse estado de angústia, tá?
você ficar o tempo todo aí reclamando que as pessoas não ligam pra você, que as pessoas elas estão preocupadas com outras coisas, isso aí vai acabar te enlouquecendo. Que as pessoas estão sempre focadas, né, nelas mesmas, tá? Dificilmente elas vão conseguir ali te dar ali 10 minutos de atenção. Às vezes você começa a conversar, às vezes dá 2 ou 3 minutos a pessoa já está no celular. E não significa que você é uma pessoa chata. É que às vezes a pessoa tem outras coisas para fazer, tá? Ah, mas a pessoa que é bonita, ela ganha mais atenção. Bom, isso aí é fato, né, gente? Agora, isso não significa que você tenha aí que fazer procedimentos estéticos, que você tenha que se exercitar aí feito um louco, feito uma louca, tá? Você tem aí que toda hora fazer uma cirurgia para agradar aí um grupo de pessoas. Que se você precisa fazer isso aí o tempo todo, aí você já não é mais você, né? E outra coisa, normalmente essas pessoas assim bonitas, elas se relacionam com outras pessoas bonitas, tá? E as pessoas bonitas ali, uma hora elas vão encher o saco uma da outra e vão começar a procurar aí outro tipo de pessoa. Isso não significa que você vai ser procurado. Agora, isso é para você entender que nem sempre a beleza é algo ali que vai manter uma relação, tá? Quanta mulher a gente vê na TV aí, artista, atriz aí, que dizem que é bonita e a mulher tá solteira. Ou o homem, né? Dizem que o homem aí é bonito e o homem tá solteiro. Então a beleza, ela não é uma garantia de atenção e ela não é uma garantia de relacionamento. Ela no início pode ser, tá? Sei lá, no primeiro ano de namoro, no segundo ano de namoro, pode ser que ela faça ali algum diferencial. Agora depois disso, começa a entrar outras coisas, tá? Outras coisas, elas acabam sendo importantes, tá? Então é isso, gente. Se você gostou, né, desse vídeo, às vezes eu peço 2 vezes, às vezes eu peço 3 vezes, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe com seus amigos e não esqueça de ativar o sininho de notificações. Quando você ativa o sininho de notificações, você recebe aí atualizações do canal, quando novos vídeos aí estão sendo postados. E você recebe isso através do e-mail, tá? Você tem um e-mail aí que você usa para se logar no YouTube. E depois que você se loga aí no YouTube, você pode deixar seu like, né? Você pode comentar. Você pode botar um comentário nesse vídeo, por exemplo. Esse e-mail, ele é utilizado para você, né, fazer o login no Facebook. Você coloca ali o e-mail e a senha, se loga no... Perdão, coloca o login e a senha para se logar no YouTube. Às vezes as pessoas usam o mesmo e-mail que elas usam para se logar no YouTube, para se logar no Facebook. Muita gente faz isso. Mas se você só fez um e-mail aí para se logar no YouTube, através desse e-mail, né, você vai receber aí notificações informando aí que tem novos vídeos no canal, tá? Espero que vocês tenham aí muitos momentos, né, de felicidade e que através aí do conhecimento sobre a vida, através da leitura, você consiga se livrar, né, desse estado de vazio.